Olá pessoal, aqui é o professor Danilo de História. Hoje nós vamos iniciar as videoaulas que vocês estão tendo acesso aí pelo YouTube. Hoje a primeira aula vai ser uma revisão sobre o conteúdo que já havíamos visto em sala de aula antes de continuarmos com os novos conteúdos, beleza? Sendo assim, pessoal, hoje nós vamos falar dos Estados Unidos no século XIX. Durante esse século, os Estados Unidos se consolidou como uma nação independente ao fortalecer suas instituições políticas, expandir suas fronteiras e desenvolver um sentimento nacionalista. Eventos extremamente importantes aconteceram ao longo desse século e marcaram a história desse país profundamente, sobretudo quando nós vamos falar sobre a marcha para o oeste e a chamada Guerra de Secessão. Nos debruçando sobre o processo de expansão territorial dos Estados Unidos nessa época, a ocupação dos territórios a oeste pelos americanos foi impulsionada por uma ideologia desenvolvida na época, conhecida como Destino Manifesto. Essa ideologia surgiu oficialmente a partir de um artigo escrito por um jornalista no ano de 1845. Para que vocês tenham uma ideia concreta sobre esse conceito de Destino Manifesto, basicamente defendia a ideia de que a posse do Oeste pelos americanos fazia parte da providência divina. Com essa ideia de predestinação, os americanos justificavam todas as violências cometidas no percurso da conquista desses territórios. Mais tarde, nós vamos falar com mais detalhes dessas violências. Nos debruçando ainda sobre a expansão territorial, é necessário dizer que ela ocorreu de duas formas distintas. Uma pela diplomacia, ou seja, pela compra de territórios, e a outra forma foi pela guerra. A diplomacia e a compra possibilitaram a anexação de territórios como a Louisiana, a Flórida e o Alasca entre os anos de 1803 e 1867. Já a partir da guerra, os Estados Unidos conseguiram tomar territórios do México, como foi o caso do Texas, na Guerra Mexicano-Americana de 1846 a 1848. A ocupação de todos esses territórios por cidadãos americanos e estrangeiros que acabaram imigrando para os Estados Unidos durante esse período foi incentivada a partir da década de 1860, quando o presidente Abraham Lincoln assinou a lei chamada de Lei de Povoamento, ou Homestead Act. Essa lei vendia lotes de terra por preços irrisórios, desde que o comprador assumisse o compromisso de morar e plantar em sua propriedade durante 5 anos. É importante notar que durante esse processo de expansão territorial dos Estados Unidos, os grandes perdedores na prática foram os indígenas que repetidamente foram obrigados pelos americanos a saírem de suas terras. A marcha para o oeste acabou provocando a morte de milhões desses povos por causa da violência com que foram tratados e da destruição do seu modo de vida. A violência contra os indígenas desse período acabou rendendo episódios como o decreto da Lei de Remoção de Índios, lá de 1830, que obrigou várias nações indígenas a mudarem-se da região da Geórgia e proximidades para o oeste do rio Mississippi. Isso levou à chamada Trilha das Lágrimas, evento que causou a morte de milhares de pessoas de diferentes nações indígenas, durante a marcha forçada para a nova reserva estabelecida pelo governo. Enquanto isso ocorria, os indígenas acabaram tornando-se uma figura caricata do folclore dos Estados Unidos, apresentando-se nas várias representações culturais da época como vilões ou como estranhos a esse novo país que se construía, sem espaço para praticar sua cultura e dominado por uma nova cultura que claramente não compreendia. Ainda dentro do século XIX, um dos episódios que marcaram a história dos Estados Unidos foi a Guerra de Secessão, ou a Guerra Civil Americana, ocorrida lá entre os anos de 1861 e 1865, tendo seu fim com a derrota dos sulistas e a sua reintegração à União. Para quem não se lembra daquele pequeno detalhe, eu vou relembrar aqui. Esse conflito basicamente foi resultado da rivalidade existente entre os Estados Unidos, mais especificamente entre os estados do Norte e os estados do Sul. É importante nós lembrarmos as principais características que definiam e diferenciavam cada região dos Estados Unidos nessa época. Os estados do norte, pessoal, eles eram caracterizados pelas seguintes noções. Primeiro, eles eram industrializados, eram baseados na mão de obra livre assalariada, voltada a atender o mercado interno, enquanto que os estados do sul essencialmente agrícolas, eram centrados no sistema de plantation,
que refere-se à monocultura desenvolvida em grandes latifúndios. Consequentemente, era voltada para a venda de seus produtos ao mercado externo e utilizava-se da mão de obra escrava. Esse debate dividiu politicamente a nação e levou a pequenos conflitos entre colonos nortistas e sulistas, em alguns locais como Kansas. Essa disputa alcançou o debate presidencial, principalmente após a vitória de Abraham Lincoln nas eleições para presidente. Ele era abertamente anti-escravista e acabou fazendo com que houvesse o estopim do conflito em si. Foi a partir desse momento que foi fundado os Estados Confederados da América, iniciando assim o conflito de separação dos Estados do Sul. A guerra acabou da seguinte maneira. Os sulistas tiveram a vantagem de atacar primeiro, liderados por experientes membros do exército estadunidense, mas contavam com o apoio de menos estados e, consequentemente, de menos soldados, menos armas, menos dinheiro. Já o norte industrializado possuía o apoio direto da União e da maioria esmagadora das unidades federativas. Pensando dessa forma, chegamos à conclusão que tinham uma maior disponibilidade de homens e dinheiro, além de contarem com armas tecnologicamente mais avançadas. Após 4 longos anos de conflito e mais de 500 mil de mortos, o conflito teve seu fim. Os sulistas derrotados, além de serem reintegrados à União, foram obrigados a aceitar a abolição da escravidão em todo o território dos Estados Unidos, a partir da chamada 13ª Emenda Constitucional. Bem, após a guerra em si, deu-se o início a um processo de reconstrução do país e reincorporação dos Estados do Sul ao restante do Estado. Nesse período, que corresponde aos anos finais da década de 1860, apareceram as primeiras tentativas de implementação das chamadas políticas segregacionistas. Há muito tempo, os cidadãos brancos sulistas eles acreditavam que era inaceitável que os negros recém-libertos tivessem os mesmos direitos e ocupassem os mesmos espaços que eles. Para vocês terem ideia, no mesmo ano em que terminou a guerra, lá por volta de 1865, foi formada a seita Ku Klux Klan por um ex-combatente das tropas sulistas chamado de Nathan Bedford Forrest. A polícia da União sufocou os primeiros focos de ação violenta da Klan contra os negros. Todavia, a KKK, como ficou conhecida no início do século XX, passou a expandir e a crescer em seus números de adeptos. Entre os estados do Sul, várias leis nomeadas de Leis Jim Crow surgiram para legalmente instaurar uma segregação racial. Definiu-se assim os espaços e sociabilidades destinadas aos brancos e aos colored peoples, as pessoas coloridas, como eles chamavam na época, o que acabou alimentando ainda mais as práticas de racismo que ainda hoje perduram nos Estados Unidos. E por hoje é só, pessoal. Na próxima videoaula nós vamos dar continuidade ao processo revisional dos conteúdos que já havíamos visto em sala de aula. Então eu gostaria que todos tivessem esse pequeno dever de casa de revisar a leitura desse capítulo. Seria muito importante para que vocês estejam afiados para a nossa correção da atividade do futuro. Desejo a todos uma ótima semana e até a próxima videoaula, pessoal.